Como tradição familiar, Karine irá preparar o almoço em comemoração ao aniversário de sua avó. Para isso, ela fez uma pesquisa entre seus familiares para saber qual poderia ser o prato principal. De acordo com essa pesquisa, 8 pessoas votaram em lasanha, 3 pessoas votaram em panqueca, 7 pessoas votaram em feijoada e 12 pessoas votaram em peixada. Qual é a tabela que representa os dados da pesquisa feita por Karine? Então aqui, mais uma vez, você tem que relacionar os dados do texto com os dados da tabela. Veja que 8 pessoas votaram em lasanha. Então vamos procurar aqui lasanha 8. Ó, na letra A você tem lasanha 8. Na letra C também lasanha 8. Já na letra B e na letra D não tem lasanha 8, portanto ficamos com A e C. Vamos ver mais um valor aqui, ó. 3 panqueca. Panqueca 3 tem na A. Panqueca 3 não tem na C, portanto alternativa A. Teodoro comprou 1,25 kg de milho de pipoca e, para prepará-lo, distribuiu essa quantidade igualmente em 5 porções. Qual foi a quantidade de milho de pipoca em quilogramas que Teodoro colocou em cada uma das porções? Portanto, ó, distribuiu, vamos entender como dividiu, tá? 1,25 em 5 porções. Portanto, a operação aqui é a divisão. Então, nós temos 1,25 dividido por 5. Divisão de um número decimal. Veja só, nós temos duas casas decimais aqui no dividendo, nenhuma no divisor. Então, nós vamos igualar as casas decimais acrescentando zeros no divisor. Então, ficamos com 2 zeros aqui e podemos aí, finalmente, ignorar a vírgula. Bom, agora nós temos 125 dividido por 500. Veja que não é possível fazer essa conta. Portanto, nós transformamos 125 em 1.250 décimos. Por isso, acrescenta um zero e a vírgula. Agora, podemos pegar aqui, ó, 1.250 vai caber o 500 4 vezes. Aliás, 2 vezes, né? Porque 2 vezes 500 vai dar 1.000. Vai sobrar aí 250. 250 não dá para dividir por 500. Podemos, então, acrescentar um zero aqui. 2.500 por 500 vai dar 5. 5 vezes 500, 2.500, não sobra nada. Então, 25 kg, 0,25 kg. Alternativa B. Ao chegar em um acampamento de férias, 12 crianças irão sortear uma bolinha que indicará se irão para a cabana 1, cabana 2 ou cabana 3. A bolinha branca indica que a criança irá para a cabana 1. A bolinha cinza indica que a cabana 2. A bolinha branca, a cinza. A bolinha branca e cinza, a cabana 3. Então, nós temos 3 tipos de bolinhas. Bolinha branca, bolinha cinza e branca e cinza. As duas cores juntas. As cabanas receberão a mesma quantidade de crianças. E a primeira criança a retirar sua bolinha, sem olhar, terá chances iguais de ir para cada uma das cabanas. Um conjunto de bolinhas adequado para esse sorteio está representado em. Então, nós temos 12 crianças, tá? Para as 3 cabanas. Então, nós temos que dividir 12 por 3 para saber quantas crianças vai em cada cabana. Ou seja, 12 dividido por 3, nós temos aí 4 crianças para cada cabana. Portanto, temos que ter 4 bolinhas de cada cor. Na letra A, nós temos 6 bolinhas cinzas, 6 bolinhas brancas e está faltando bolinhas branca e cinza. Aqui todas são cinzas, aqui nós temos 4 cinzas, apenas 2 branca e cinza, temos que ter 4 de cada uma, e você vai encontrar isso na alternativa D. Mariana ganhou de sua tia uma toalha de mesa que tem o formato de um hexágono. O formato dessa toalha que Mariana ganhou está representada em letra A, nós temos um retângulo, na letra C, nós temos um pentágono, na letra D, uma estrela aí, e na letra B, nós temos o hexágono. Neide ganhou uma caixa com 8 bombons, dos quais 6 são recheados com uva e 2 são recheados com cereja. Visualmente, não é possível diferenciar os recheios desses bombons. Ela escolheu um desses bombons aleatoriamente para comer. Qual é a razão que representa a chance de Neide escolher um dos bombons recheados com uva?
Recheados com uvas nós temos 6 e o total de bombons são 8. Então nós temos 6 chances em 8. A razão é 6/8, alternativa C. Observe a reta numérica abaixo, que está dividida em partes iguais. Qual é o número representado pelo ponto P nessa reta? Então, o ponto P, ó, veja, parece que está indo de 10 e 10, né? 0,10, 10 décimos, ó. 10 décimos, mais 10 décimos, mais 10 décimos, mais 10 décimos. Então, nós temos que somar aqui ao 2,9, nós temos que somar mais 20 décimos. Ou seja, vai dar 3 e 10. Alternativa C. Na malha quadriculada abaixo está representado em cinza o desenho de um cachorro. Uma redução desse desenho está representada em. Então, redução, a figura não pode se distorcer, tá, gente? Então, você olha aqui, ó, bate o olho e vai ver que a única figura que está certinho, manteve as dimensões, as proporções, né, iniciais, é a alternativa D. Considere o número racional apresentado no quadro abaixo. 6 centésimos. Qual é a escrita por extenso desse número? Então, como você lê, você escreve. 6 centésimos está na alternativa B. Bruno e José estavam jogando cartas quando decidiram fazer um experimento. As cartas que eles brincavam tinham 3 desenhos diferentes e, ao todo, eram 15 cartas, sendo 5 de cada desenho. Nesse experimento, Bruno escolheu aleatoriamente 2 cartas e pediu para que José adivinhasse os desenhos contidos nas cartas escolhidas, independentemente da ordem. Ou seja, se é independentemente da ordem, se ele falar bola e estrela e na verdade for estrela e bola, ele vai acertar porque a ordem não importa, tá? Se não importa, se eu falar bola e estrela e bola, é a mesma coisa, então não vou contar 2 vezes esse resultado. Portanto, as combinações possíveis são bola, bola, estrela, estrela, coração, coração, ou bola, estrela, bola, coração, tá? Estrela, coração. Essas são as opções possíveis. Nós temos aqui na letra C, ó, bola, bola, estrela, estrela, coração, coração, bola com estrela, bola com coração. Então falta estrela com coração, porque estrela com bola já tem aqui, não vamos contar 2 vezes, portanto, a alternativa C, porque independe da ordem, tá? Se dependesse da ordem, nós teríamos que contar aqui, ó, estrela, coração, coração, estrela como 2 coisas diferentes, mas nesse caso aqui não. Alternativa C. Durante uma aula de geometria, Pedro montou uma figura geométrica utilizando 4 esquadros iguais. Observe na malha quadriculada abaixo a figura colorida de cinza que Pedro montou. Qual foi a figura que Pedro montou nessa aula? Então, veja, nós temos aqui, ó, são 4 lados com a mesma medida, tá? Mas não temos nenhum ângulo reto e por ter 4 lados, não pode ser triângulo. Isso daqui é o losango, alternativa A. Paulo construiu um polígono utilizando régua e compasso. Observe abaixo as etapas feitas por Paulo para construir esse polígono, que está destacado de cinza na figura 4. Passo 1. Traçar um segmento OP. Passo 2. Traçar uma circunferência com centro em O usando o compasso. Passo 3. Traçar uma circunferência com centro em P e marcar o ponto de encontro entre as 2 circunferências. Passo 4. Traçar os lados do polígono OQP e destacá-lo de cinza. Qual é o nome do polígono OQP construído por Paulo? Ora, o polígono construído por Paulo, ele tem 3 lados. E as figuras que estão aqui, que possuem 3 lados, é o triângulo, alternativa D. Alguns órgãos ligados ao comércio promoveram uma pesquisa para investigar se os consumidores fazem compras aos domingos e feriados. Observe abaixo um gráfico que apresenta o resultado dessa pesquisa. Costumam fazer compras aos domingos e feriados? Porcentagem, sim, não, às vezes, não sei, prefiro não responder. Respostas. Aqui, masculino escurinho, feminino clarinho. A palavra respostas refere-se a que elemento desse gráfico? Ó, respostas está aqui, ó, é o título do eixo Q,
horizontal, né? Título do eixo horizontal, alternativa C. Observe os quadriláteros coloridos de cinza na malha quadriculada abaixo. Quais desses quadriláteros são losangos? Losangos, então, ó, ele possui dois pares de lados paralelos. Dois pares de lados paralelos. E, olha aí, congruentes, né? Dois pares de lados paralelos e com a mesma medida. Portanto, nós temos aqui o losango figura 1 e o quadrado também é um losango, porque ele tem dois pares de lados paralelos e os lados são de mesma medida. 1 e 3. B. Heloísa fez um quadro que é uma redução de um quadro de um amigo, que tem o formato de um quadrado. O quadro desse amigo de Helena tem 48 centímetros de perímetro. E a medida dos lados desse quadro é o dobro da medida do lado do quadro feito por Heloísa. Heloísa quer colocar uma moldura no seu quadro, para isso precisa saber o perímetro dele. Qual é o perímetro em centímetros do quadro de Heloísa? Então, o quadro de Heloísa é o dobro, não é isso? O quadro, ó, a medida dos lados desse quadro é o dobro da medida do lado do quadro feito por Heloísa. Então, a medida do quadro do amigo é o dobro do dela. Portanto, nós temos aqui um quadrado, né? O amigo dela aqui tem um quadro. E aqui nós temos o seguinte, ó. Esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. Ou seja, o perímetro, que é 4 vezes lado, é igual a 48 centímetros. Que 8 esquisito, aqui 48 centímetros. Esse é do quadro da amiga dela. Agora o quadro dela vai ter metade, ó. Metade, porque se o quadro do amigo tem o dobro, o dela é metade do amigo, né? Metade do lado. Então o que vai acontecer aqui, ó, quando a gente tem metade do lado? Vamos descobrir quanto que é o lado do quadro do amigo dela, porque aí fica mais fácil, não? Tem várias formas de fazer esse problema aqui, mas eu vou por esse caminho aqui, ó. Vou descobrir quanto que é o lado. Então, o 4 vezes L é 48, então significa que o L vai ser 1/4, né? 48 dividido por 4. E aí nós temos que a medida do lado do quadro do amigo dela é 12 centímetros. E então o quadro dela vai ter um lado medindo o dobro, né? O dobro de 12 centímetros, que é 24 centímetros. Certo? Então vamos ver aqui o negócio aqui, que eu acho que eu... Eles fez um quadro que é uma redução, é a redução. Redução do quadro. Ah, tá. Deixa que eu calculei aqui, foi o lado, né? Falta calcular o perímetro, né? Olha aí, ó, moscando. Tá moscando, jovem. Tá moscando aqui. O professor tá moscando. Então, o lado do quadro do amigo dela é 12, tá? Significa que o lado dela, o lado do quadro da Heloísa vai ser metade de 12, ou seja, 6. O lado do quadro da Heloísa é 6, tá? Então, nós vamos multiplicar por 4 para ver o perímetro. 4 vezes 6 dá 24 centímetros de perímetro. Ela quer saber o perímetro, né? Alternativa A. Observe o polígono colorido de cinza de vértices M, N, O e P, representado no plano cartesiano abaixo. Quais são as coordenadas dos vértices M, N, O e P nessa ordem? Então, nós temos aqui o vértice M. Vamos ver as coordenadas. Ó, primeiro o x, está marcando aqui, ó, 2 para x, 1 para y. 2, 1, separado com vírgula. N, então no sentido aqui horário, né? N, 1 para x, 3 para y. 1, 3. O, aqui em cima, ó, está no 3 para x, 6 para y, nessa ordem. Hein? 3, 6. E agora o P. O P, esse vértice aqui, está no 6 para x, 2 para y, 6, 2, são as coordenadas. Nessa ordem vai ficar assim, ó. 2, 1, que está aqui no B, 1, 3, 3, 6, 6, 2, alternativa B. Não pode ser a C, porque aqui está trocado, ó. 3, 1, está diferente. Pessoal, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e indicar para os seus amigos, hein? Considere as figuras apresentadas na malha quadriculada abaixo. Tá aqui as figuras. Qual dessas figuras representa um retângulo?
Ora, retângulo possui aí todos os ângulos iguais, né? Todos os ângulos de 90 graus, tá? Possui dois pares de lados paralelos e os ângulos internos são todos medindo 90 graus. Ora, aqui nós temos esse quadrilátero, não tem todos, temos apenas dois ângulos de 90 graus aqui, ó. Esse aqui nenhum, é o losango. Esse aqui é um trapézio, não tem nenhum de 90, portanto, o retângulo está representado na figura 4, alternativa D. Joana possui uma coleção de 184 canetas. Ela distribuiu igualmente essas canetas em 4 caixas. Quantas canetas ela colocou em cada caixa? E se você não é inscrito, amiguinho, se inscreve no canal, ativa as notificações e indica o canal para os seus colegas, hein? Lembrando que aqui no canal você vai encontrar toda a apostila, aprender sempre também, logo menos, o currículo em ação, hein? Tamo junto, hein? Continuando. Então, o total de canetas aqui é 184 e ela vai dividir em 4 caixas. Portanto, qual a operação? 184 dividido por 4. Se você dividir 1 por 4 não dá, você vai pegar então o 18. 18 por 4, você sabe que vai dar 4 vezes, por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. Se você fizer 4 vezes 5, vai dar 20, vai passar, não pode. Calculou o resto, sobrou 2. Baixou quem? Baixou o 4. Formou 24. 24 por 4, você sabe que é 6, porque 6 vezes 4 é 24 e não sobra nadinha. Divisão exata. 46, alternativa B. Saulo precisa comprar 3.000 mililitros de leite para preparar um bolo de casamento. Quantos litros de leite Saulo precisa comprar para preparar esse bolo? Ora, 1 ml, aliás, 1.000, ou melhor, 1 litro equivale a 1.000 ml. Ok? Mililitros. 1 litro equivale a 1.000 ml. Se você tem 3.000 ml, isso aqui equivale a 3 litros. Simples assim. 3 litros, alternativa A. Observe as planificações de alguns sólidos apresentados abaixo. Está aqui a apresentação. Qual dessas planificações corresponde a uma pirâmide? Pirâmide. Então, observe que a pirâmide ela possui as laterais em forma de triângulos. Então, as faces da lateral de uma pirâmide qualquer sempre vai ser o quê? Um triângulo. Então, a única figura que possui faces laterais em forma de triângulo aqui é a figura 2. Fácil demais, né? Alternativa B. Inscreva-se no canal, hein? Ativa as notificações e deixa aquele joinha. Renata comprou uma lata de leite em pó para sua filha e observou no rótulo da embalagem as informações nutricionais, representadas na tabela abaixo. Então, tem carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas e aqui a quantidade por porção de 26 gramas. A quantidade de gorduras totais contidas em 26 gramas desse leite em pó é igual a... Então, você vai lá nas gorduras totais, que está aqui na terceira linha, e você vai ler a informação que está na coluna da quantidade por porção. Então, a quantidade de gorduras totais é igual a 7,1 gramas, alternativa C. Observe o preço de um produto, R$ 420. Qual é o valor que corresponde a 50% do preço desse produto? Ora, 50% você deve saber que é a metade, não é? 50 por 100, ou seja, 50 centésimos, equivale a 1/2. Isso aqui nós multiplicamos, não é? Multiplicamos essa quantia aqui, ó, 1/2 vezes R$ 420, que é a mesma coisa que pegar o R$ 420 e dividir na metade. Nós vamos obter 400 dividido por 2 vai dar 200, 20 dividido por 2 vai dar 10, 210. Alternativa D. Observe os pontos P, Q, R, S representados no plano cartesiano abaixo. Está aqui, ó, nesse plano cartesiano, o ponto de coordenadas 2 para x, 4 para y corresponde a... Então, 2 é a abscissa,
4 é a ordenada, 2 é o valor do x, 4 é o valor do y. Então vamos lá no x igual a 2, localizar. Localizamos aqui, ó, x igual a 2 é esse cara aqui. E agora vamos localizar, subir até o 4, ó. Sobe até o 4. O 4 está aqui. Então nós temos o ponto P. Ponto P, alternativa A. Em uma padaria, o pão de sal custa 25 centavos a unidade. José comprou 5 pães de sal nessa padaria. Qual foi o valor total dessa compra? Então nós vamos aqui fazer uma multiplicação. Ele comprou 5 pães e o preço de cada pão é 0,25, ou seja, 25 centavos vezes 5. Quanto que dá? 5 vezes 5, 25, vai o 2. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12, vai o 1. 5 vezes 0 dá 0, com mais 1, 1. Agora vamos colocar a vírgula. Temos duas casas decimais aqui, ó, 1, 2. Então vamos contar de trás para frente, duas casas e colocar a vírgula. Então, na multiplicação de números decimais, números com vírgula, você faz a conta sem a vírgula e no final você conta as casas decimais para você colocar a vírgula no resultado, ok? Alternativa aqui, R$ 1,25, alternativa B. De acordo com uma pesquisa, uma pessoa perde normalmente cerca de 2,6 litros de água diariamente, sem fazer nenhum exercício intenso. Essa quantidade de água perdida em milímetros corresponde a... Então vamos transformar litros em mililitros. Você sabe que 1 litro equivale a 1000 mililitros, pois a palavra, o prefixo mili, vem de milímetros, né? Dividido por 1000, né? Então temos 1000 ml, um submúltiplo aí do litro. Então se nós temos aí 2,6 litros, basta nós multiplicarmos esse valor por 1000 e nós teremos então 2.600 ml. Alternativa D. Leonardo ganhou de presente de sua irmã uma barra de chocolate. No mesmo dia, ele comeu 3/10 dessa barra de chocolate após o almoço e 1/10 dessa barra após o jantar, guardando o restante para levar para a escola. Qual é a fração que representa a quantidade total da barra de chocolate que Leonardo comeu nesse dia? Então, ele comeu 3/10 após o almoço, depois mais 1/10 na janta. Então, ele comeu ao todo, ó, mesmo denominador, mantém o denominador e somos os numeradores. 3 mais 1, 4. Então, ele comeu 4/10 da barra de chocolate. Lembrando que o que vem aqui embaixo é a quantidade de partes que você dividiu o todo. Ele dividiu em 10 partes e comeu 4, ou seja, restam ainda 6 partes para ele comer. 6/10, alternativa A. Em uma reta numérica abaixo a reta numérica abaixo está dividida em intervalos de mesmo comprimento. Nessa reta numérica, o ponto R está representando qual número? Então, mesmo comprimento, né? Então, vamos verificar aqui, ó, quanto mede cada segmento, tá? Então, esse segmento aqui é a diferença entre 0,8 e 0,2, ou seja, 0,8 menos 0,2, a diferença ali vai dar 0,6. Então, esse segmento aqui mede 0,6. Portanto, ó, nós temos 1, 2, 3. 1, 2, 3 quer dizer que daqui até o R também tem 0,6. Para a gente descobrir quanto que é o R, basta pegar o 0,8 e somar mais 0,6 para chegar até o R. 8 com mais 6 vai dar 14, vai 1, baixa a vírgula, 1 mais 0 vai dar 1. 1,4 é o valor do R, alternativa C. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no @procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nóis, tamo junto, até a próxima.